Presidente Renan Calheiro, queria agradecer a oportunidade de usar a tribuna do Senado da República para votar um tema que há alguns meses eu venho lutando para conseguir dar uma resposta ao povo de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, do Nordeste brasileiro como um todo. Eu me refiro à questão da revitalização do Rio São Francisco. Nós tivemos agora, no mês de janeiro, a maior precipitação de chuvas na bacia do Rio São Francisco em toda a sua história. Em média, na bacia do Rio São Francisco, desde a sua nascente, no município de São Roque de Minas, em Minas Gerais, na Serra da Canastra, até chegar ao Atlântico, nós tivemos nessa bacia uma precipitação em torno de 600 a 800 milímetros de chuvas. E isso deu uma vazão bem maior, não só aos afluentes do Rio São Francisco, como também a calha do Rio São Francisco. No entanto, essa precipitação de chuvas poderia ter resolvido de uma vez por todas a questão do rio, se ele não tivesse, como ainda continua, e com aumento até da erosão das suas margens, da erosão das margens dos seus afluentes e das suas nascentes. Com o assoreamento na calha do Rio São Francisco, ou seja, o assoreamento é o sedimento de areia, de terra, de argila que corre para a calha do rio. É o assoreamento, como se fosse um corrimento de terra permanente em função do desmatamento dessas matas ciliares. Esse assoreamento, com todas as chuvas, a barragem de Três Marias, que fica no estado de Minas Gerais, chegou a um volume útil de torno de 32% e uma vazão em torno de 620 metros cúbicos por segundo e uma saída de 149 metros cúbicos por segundo, demonstrando uma iniciativa do setor elétrico em reservar o máximo para maximizar a produção de energia elétrica, liberando o mínimo possível para outros usos de água. Em Três Marias e Sobradinho, o Rio São Francisco recebe contribuições de rios e afluentes muito importantes. O Rio das Velhas, que é o mais caudaloso de todos, o Rio das Velhas que nasce em Ouro Preto e é o principal afluente da margem direita do Rio São Francisco. O rio Paracatu, o rio Paraupebas, o rio Urucuia, o Verde Grande, o rio Jiquitaí, todos esses tomaram água para dar uma vazão maior para a calha do Rio São Francisco. No entanto, na entrada do Rio São Francisco, na Bahia, que é exatamente no município de Carinhanha, onde ele recebe o primeiro afluente baiano e depois recebe o afluente Rio Corrente, que nasce em Correntina, e o Rio Grande, que é uma conjunção do Rio de Ondas, que passa em Barreira com outros afluentes, o Rio Preto e tantos outros. Esses rios, eles tiveram a maior vazão da história do Rio São Francisco no mês de janeiro. No entanto, em função da calha do Rio São Francisco, está completamente assoreada, na nova vistoria que fiz pessoalmente para olhar isso de perto, na calha do Rio São Francisco, quando ele desce, quando ele sai do Alto São Francisco para o Médio São Francisco, nós detectamos em torno de 30 deltas que aconteceram porque a calha do rio está completamente entupida. Quando o rio tem a sua calha profunda, não forma o delta. Quando ele está raso, ele forma o delta e ele se espalha. Então, do Rio São Francisco, numa área que ele tinha 1,5 km, 2 km, ele está com 10 km. A nível de Xique-Xique, está assim, de Morpará,
está mais ou menos assim, e com toda a sua extensão está assim. Então, o rio não fizeram o desassoreamento do rio, quando ele agora teve essa seca grande. Então, o que aconteceu? Ele que podia hoje estar chegando em Sobradinho. Sobradinho, na sexta-feira, estava com 30% do volume útil. Se tem a calha do Rio São Francisco limpa, Sobradinho estaria hoje com 60% do volume útil. Então, essa situação é a situação, senador Fernando Bezerra, Vossa Excelência que defende, como eu defendo, a revitalização do rio, de uma gravidade muito grande. Nós tivemos agora a oportunidade de ver o Lago de Sobradinho completamente cheio. Poderia estar agora, só com as chuvas de janeiro, em torno de 60%. Está em torno de 30%, 32% de volume útil. Chegou em novembro ao volume morto, praticamente o volume morto. Chegou a 2% do volume, 1% do volume útil. Então, a situação e a medição da vazão do rio, o que nós detectamos, a jusante de Três Marias, chegou a em torno de 908 metros cúbicos por segundo, na localidade de São Romão. Com a contribuição do rio Urucuia, há um incremento mais de 100 metros cúbicos, isso no estado de Minas Gerais, passando a vazão para 1.077 metros cúbicos por segundo, registrado no posto de São Francisco, em Minas Gerais. Pois bem, o rio Carinhanha e o rio Corrente, que é um rio que todos os dois estão muito assoreados, nós conseguimos agora, na semana passada, chegar em Bom Jesus da Lapa e começar a primeira etapa da fábrica de florestas. Nós vamos começar agora, no município de Bom Jesus da Lapa, vamos implantar agora, já está sendo implantado, a primeira fábrica de florestas. O que é uma fábrica de florestas? Uma área de 10 hectares, nós vamos fazer a correção do solo, preparar toda a parte de irrigação, que será por gotejamento, e vamos plantar nessa área todas as árvores que são árvores que nascem com maior rapidez nas nascentes e nos afluentes. Dentro dessa fábrica de florestas, nós vamos colocar uma escola para a educação ambiental. E, para isso, eu não tive a colaboração do governo federal. Tive a colaboração da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa, pelo seu prefeito Euros Ribeiro, e tive a colaboração, por mostrar o projeto, a colaboração de uma empresa privada. Não vou nem citar aqui o nome, para não dizer que estou fazendo publicidade dela. Mas essa empresa privada que ouviu o projeto, eu mostrei ao senhor presidente, ela já está aportando recursos para nós fazermos em Lapa a primeira fábrica de florestas, e eu espero, dentro de 2 anos, ter todas as mudas para começar o replantio das matas ciliares e a revitalização do Rio Corrente, que nasce lá na cidade de Correntina, no oeste da Bahia. Esse é um caminho que deve ser trilhado pelo governo federal, pela Codevasp, que tem essa responsabilidade. A minha luta hoje... Senador Otto Alencar, quando for da conveniência de Vossa Excelência, gostaria de uma parte. Pois não, passaria uma parte, Vossa Excelência. A minha luta agora é porque, ao contrário do que alguns pensam, a minha preocupação muito grande é que o Rio São Francisco se recupere, se revitalize, para ele suprir os estados do Nordeste brasileiro com suas águas abençoadas. Pernambuco, o agreste de Pernambuco, a Paraíba. A Paraíba tem a menor capacidade aquífera para sustentar os seus habitantes. É o estado que mais necessita da transposição do Rio São Francisco, é o estado da Paraíba. O ser humano precisa mais ou menos, senador Raimundo, em torno, anualmente, de 600 metros cúbicos por segundo para suas mínimas necessidades. O seu estado tem a metade da capacidade disso. Portanto, é vital para o estado da Paraíba levar as águas do Rio São Francisco. Mas para levar essas águas do Rio São Francisco com suprimento para os seus filhos, para os seus netos, para a população paraibana, é importante começar agora a revitalização. Eu estou dando o primeiro passo, senador Fernando Bezerra, com essa fábrica de florestas no município de Bom Jesus da Lapa. Quero levar
Gostaria de tolerância, Vossa Excelência. Tá ligado, levar tá ligado, também tá ligado. para todos os afluentes da Bahia, que só são 3 agora, só restam 3, Carinhanha, o Rio Grande e o Rio Corrente. Só restam 3, os outros da margem direita, todos estão comprometidos. E em Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel ficou de fazer, e já deve estar começando agora, essa experiência em 3 rios. O Rio das Velhas, na cidade de Rio Acima, que é na beira do Rio das Velhas, na cidade de Moedas e na cidade de Arinos, para resolver essa situação. E é lá em Minas que está o maior problema. O maior problema está em Minas Gerais, por quê? Porque 75% das águas do Rio São Francisco, do Velho Chico, são formados em Minas Gerais. Eu cedo a parte ao senador Raimundo, depois ao senador Fernando Bezerra. Senador Otto Alencar, Vossa Excelência é um dos maiores especialistas no Brasil em relação a essa questão hídrica. E, com relação à Paraíba, eu quero dizer a Vossa Excelência que, quando cheguei aqui, comecei a minha luta para que fosse construído o ramal Piancó, que é uma derivação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Por quê? Porque com apenas 30 quilômetros de canal no Vale do Piancó, nós vamos abastecer, transformar numa caixa d'água o maior conjunto de barragens da Paraíba, que é o sistema Curemas Mãe d'Água, que foi projetado com capacidade para 1.358 milhões de metros cúbicos. Hoje está menos por conta do assoreamento. E mais ainda, senador, o excesso da água Obrigado, presidente. O excesso da água do Curemas Mãe d'Água vai perenizar o Rio Piranhas, chegar no Rio Grande do Norte e abastecer também a maior barragem do Rio Grande do Norte, que é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ou barragem do Açu, com capacidade para 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos. E Vossa Excelência tem razão. A Paraíba é o estado brasileiro que tem a menor capacidade hídrica e, portanto, será o estado mais beneficiado pela transposição do Rio São Francisco. E eu tenho acompanhado de perto esse trabalho, tenho tranquilizado a população do meu estado, que hoje tem mais de 10 mil pessoas, trabalhadores, trabalhando nesta obra, e que é uma realidade que ela vai ser concluída. E mais, o ramal Piancó já foi aprovado por uma nota técnica do Banco Central, ou melhor, do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Então, é também uma realidade. E aqui quero rememorar com Vossa Excelência o projeto PLS de minha autoria, o 429/2015, que foi aprovado na comissão de Vossa Excelência, a comissão que é presidido por Vossa Excelência, que congregou todos os projetos de maior importância para o país no momento, que foi exatamente criando instrumentos e meios econômicos e financeiros para a revitalização do Rio São Francisco, de uma forma permanente, sem depender de emenda constitucional, sem precisar sem precisar de recursos do Tesouro Nacional, nem de emenda parlamentar. Serão recursos permanentes que serão tirados do faturamento bruto das empresas que usam a água do Rio São Francisco como energia para produzir energia. E esse projeto, senador... Tolerância com o Rio São Francisco? Hein? Tem um pouquinho de tolerância com o Velho Chico. Não, nós estamos tendo a devida tolerância. Esse projeto, senador... Ao Canal do Sertão. Esse é o projeto que hoje já está na Câmara dos Deputados, com o número 4452/2016. Ele foi inspirado no que eu vi na revitalização do Rio Mississippi. Exatamente. Que desde 1910 até hoje nunca houve um só dia em que a revitalização não fosse operada de forma absolutamente
permanente, contínua e definitiva. É o que nós queremos para o nosso Rio São Francisco, o Velho Chico. Parabéns, senador Aldo Alencar, pelo trabalho e pela defesa do Rio São Francisco que Vossa Excelência tem feito. E a Paraíba agradece, porque será o estado mais beneficiado. Exatamente. Mais de 110 municípios serão beneficiados com a transposição do Rio São Francisco. Muito obrigado, presidente. Eu parabenizo a Vossa Excelência pelo projeto que nós aprovamos, agora está na Câmara dos Deputados. Incorporo a parte de Vossa Excelência no meu pronunciamento e cedo a parte ao senador Fernando Bezerra. Caro senador Aldo Alencar, quero lhe parabenizar pelo pronunciamento dessa tarde. Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor do Rio São Francisco e que empunhou essa bandeira da revitalização, abordando dois eixos principais: o desassoreamento, e eu concordo com Vossa Excelência, que o governo federal precisa estar atento a abrir espaços no orçamento deste ano para iniciar urgentemente esse programa de desassoreamento. Um governo que foi capaz de construir os dois eixos da transposição não pode se negar ou se furtar a investir menos de 10% para poder iniciar um programa vigoroso de desassoreamento do leito, da calha principal do Rio São Francisco. E o outro eixo que Vossa Excelência impunha com muita correção, que é a questão do reflorestamento das matas ciliares, das margens do São Francisco, sobretudo em Minas Gerais, como Vossa Excelência colocou. Mas Vossa Excelência já está fazendo esse esforço na Bahia. A minha pergunta, essa fábrica de florestas, cada fábrica dessa, qual é o investimento e quantos quilômetros de margem uma fábrica dessa daria para dar conta, para que a gente possa ter uma ideia da dimensão, num esforço coletivo que envolvesse o estado de Alagoas, onde eu tenho absoluta certeza que o governador Renan Filho vai se encantar com essa ideia da fábrica de florestas, no estado de Sergipe, Jackson Barreto, em Pernambuco, Paulo Câmara. Todos nós poderíamos fazer um grande mutirão com a presença de Vossa Excelência numa visita a esses governadores, como Vossa Excelência fez a Minas Gerais, junto ao governador Fernando Pimentel. Então, eu acho que, a partir desse pronunciamento de Vossa Excelência e sobre o início efetivo dessas medidas que Vossa Excelência apregou, a gente pode começar um movimento. E quero que Vossa Excelência saiba que estarei solidário ao seu lado para que a gente possa fazer ecoar e sensibilizar o governo federal para o início imediato das ações que Vossa Excelência defende. Senador Otto, só um minutinho, uma parte. Pois não. Senador Otto, o projeto de Vossa Excelência é espetacular. Já vivi na Bahia, Irecê, no projeto Nordeste, sei da necessidade. Está aqui, Otto, aqui, ó, Crivella, Rio de Janeiro. Aqui, Otto, ó. Tô vendo, porque está escondidinho aí. Não, é o meu lugar, puseram aqui. Otto, esse seu projeto é espetacular. Nada melhor para a gente fazer nesse Brasil do que florestas. A economia que advém dela é espetacular. Não é só celulose, não. A gente tem madeira para fazer carvão, a gente precisa de madeira para tudo. E o carvão vegetal não é poluente como o carvão mineral. E vou pedir a você, o seu projeto tem todo o meu aplauso, mas vou pedir o seu apoio ao meu, porque eu tenho um projeto para liberar investimentos estrangeiros, desde que seja para florestas. Certo. Tem muito capital de ONGs estrangeiras que aportariam recurso aqui para comprar terra se fosse disso. Para floresta. Exatamente. Parabéns a Vossa Excelência, tem um parceiro no Rio de Janeiro, no Crivella. Pois não, já tem inclusive os fundos do Ministério do Meio Ambiente para essa finalidade. E respondendo ao senador Fernando Bezerra, Vossa Excelência me pergunta quanto custa para implantar uma fábrica de florestas. A implantação, se tiver a área doada para implantação de correção de solo, com adubação, com irrigação para cada muda por gotejamento e a implantação de uma escola de educação ambiental, se implanta uma fábrica de floresta por R$600 mil. Se gastou já 8 bilhões e 500 milhões na transposição. E na revitalização, praticamente nada. Então, a minha preocupação é que daqui a 10 anos pode faltar água para o suprimento dos estados receptores.
quando estive em 2003 no Colorado, para ver a transposição do Rio Colorado, para fazer a transposição do Rio Colorado naquela época, o governo americano teve que fazer todos os investimentos na revitalização, no saneamento das cidades próximas ao Rio Colorado, para depois fazer. Aqui nós começamos por onde devia terminar, fazendo a transposição sem a revitalização, mas ainda há tempo. Se o governo federal quiser, colocamos 2 emendas, uma da CMA, que nós trabalhamos juntos e presidimos, em torno de 300 milhões para começar a revitalização, e outra da bancada da Bahia, também de 300 milhões para a revitalização. O que falta, na verdade, e vou falar com toda franqueza, é decisão do governo federal, do Ministério da Integração, da Codevasf, de tomar a decisão de salvar o Velho Chico. Eu até tenho expectativa de que essa novela agora, que está sendo passada agora na Globo, Velho Chico, do Benedito Rui Barbosa, eu estive em São Paulo com a filha dele, Edmara Rui Barbosa, levando todos os elementos da nossa luta, essa novela possa mostrar as chagas que foram causadas pelo próprio homem no Rio São Francisco, nos seus afluentes e nas suas nascentes, que possa, a partir daí, chamar a atenção do governo federal. Eu já tive 2 despachos com a presidente Dilma, vários despachos com o ministro da Integração, e infelizmente não surtiu absolutamente nenhum efeito para a revitalização da única artéria que pode suprir o Nordeste brasileiro com abastecimento de água para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, para irrigação e produção de energia elétrica. Essa é a minha luta, que eu tenho já há 12 meses feita aqui, e com o governo, com os olhos fechados, para o Rio São Francisco, que, na minha opinião, é um rio que deu tudo que pôde dar ao Nordeste brasileiro, e como todo ente generoso, deu tudo e não recebeu absolutamente nada.